Olá, consciência, como que vocês estão? Gente, acabei de estar presente agora num processo, né? E consegui sentir o que a culpa realmente ela quer nos contar, né? Qual que é o propósito dela? Eu estava ali, né, trabalhando de home office e eu fui tentar fazer um trabalho sem precisar ficar ouvindo música, sabe? Me enchendo de estímulos. Então foi quando eu fiquei ali só com os pensamentos, sozinho, sozinho, até o momento, né, que eu comecei a refletir sobre a minha vida atual agora, né? E eu comecei, sabe, e eu comecei a entrar assim num processo meio de tristeza por onde eu tô e por onde eu achei que poderia estar, né? Eu passei por um processo de abuso de drogas, eu tô com 31 anos. Tudo bem que o meu momento presente agora, eu tô já estudando, sabe? Estou até mesmo umas coisas muito incríveis acontecendo que eu não posso contar, né? A vida tem me pedido silêncio. Só que eu comecei a olhar para trás o que eu vivi, sabe? E veio uma tristeza. E depois da tristeza veio uma culpa profunda. Uma culpa que dizia assim: olha, se eu não tivesse querido só curtir a vida, talvez eu não estaria hoje na casa da minha mãe, que é onde que eu tô para poder conseguir juntar dinheiro, né, para construir algumas coisas aí. E essa culpa veio, gente. E foi quando eu saí do computador e fui para cama. Eu fui para cama e essa culpa, ela já queria jogar alguma culpa para as pessoas e principalmente ela apontou outras pessoas e depois apontou eu. Aí a culpa começou a vir em cima de mim, assim, né? Tipo, tudo aquilo de errado que eu fiz. E foi no momento, gente, que é o processo que eu estou de sagrado é sentir, né? E o momento que eu me permiti sentir ali, que foi o momento que as lágrimas rolaram. As lágrimas rolaram e a culpa ela foi se dissolvendo. E o que eu aprendi com isso, né? Eu aprendi que a culpa, na maioria das vezes, ela é um mecanismo de defesa do cérebro. De defesa do cérebro porque, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente não tem maturidade para certas tristezas, né? Então, a culpa, ela entra como um mecanismo para evitar que você sinta essa dor. Só que agora, com consciência, eu já posso sentir essa dor, né? E eu percebi que ali a culpa, me culpar por algo não faz sentido da minha nova personalidade, meu novo eu, aquela pessoa que eu construí, né? E quando eu senti, eu percebi que realmente, apesar de eu estar num outro lugar, apesar de eu estar construindo uma nova vida, a culpa veio me defender do quê, né? A culpa veio me defender do luto. Do luto por realmente eu poderia estar tendo uma outra vida com 31 anos. E o luto da vida que eu passei, eu sempre eu fiz de tudo para sair dela, mas eu nunca parei para sentir o quão doloroso foi, sabe? E de certa forma isso dói, sabe? E a gente guarda dentro da gente. E quando eu parei assim para sentir, eu me permiti sentir o luto, sabe? E, e sentindo ali o luto, toda a dor, gente, a dor que, por mais que você tá construindo, não tem. Eu sei que muita gente ensina que era pra mim estar na positividade, aumentar a minha energia pra ajudar as coisas a fazer certo. Mas eu procuro fazer o caminho do coração, sabe? O caminho da evolução, que é sentir, sabe? Porque foi isso. Não quero deixar o vídeo longo, sabe? Mas foi isso. E isso, sei lá, se isso ressoou com você também, você é uma pessoa que está sempre procurando culpados na vida, ou então uma pessoa que se culpa muito, sugiro você refletir com isso. Isso não quer dizer que algumas pessoas, algumas situações não envolvem culpados. Isso só quero dizer, gente, que quando a culpa vir,
culpar alguém significa que o seu cérebro está te poupando de alguma dor. Então, por mais que é satisfatório culpar a si e culpar os outros, eu acho que é muito mais satisfatório você sentir o que a sua mente está te impedindo de sentir. E assim como eu tô me sentindo leve, gente. Tão leve que isso aconteceu. Eu vim até aqui, parei todo o meu dia para gravar esse vídeo assim, porque tô me sentindo muito leve, muito leve. Eu acho que essa dor, ela tinha que sair, tinha muita positividade tóxica impedindo eu de sentir a dor. A dor realmente, sabe? Eu tô construindo uma nova vida, mas isso não quer dizer que não doa, não foi um sofrimento tão grande. E esse choro hoje foi libertador, assim, que eu me permiti colocar pra fora. Então é isso, gente. Se assim como eu, você tá buscando uma vida leve, então sugiro pra você, quando você culpar alguém ou a si mesmo, você volte meia hora ou uma hora antes dessa culpa e comece a observar o que aconteceu. Porque sempre a culpa, ela vai surgir sempre antes para esconder um sentimento. Então, passe depois pela culpa, se você explodiu, seja lá o que aconteceu. Só olha até uma hora atrás o que aconteceu, qual que é os pensamentos que estavam na sua mente e quais os gatilhos podem ter. Ai, minha mente tá num outro lugar aqui. De tão leve que tá. E revise o que aconteceu, porque daí você vai perceber o porquê a culpa escondeu todo esse sentimento. Então é isso, consciência, vamos lá ter uma vida mais leve. E agora eu vou voltar, gente, que eu tava trabalhando, só parei pra gravar esse vídeo mesmo. Até o próximo vídeo. Olha como tá uma delicinha. E, gente, é um sol do meio-dia, mas tá tão gostoso, ele tá queimando tão gostoso. É isso, até o próximo vídeo.